Divino Mestre Jesus, Divino Luzeiro, Estrela que aceitou mergulhar na escuridão deste mundo, sobretudo na escuridão de nossas consciências, e que trouxe consigo a esperança, a claridade, aquela claridade que encantou os pastores humildes, que cuidavam de seus rebanhos, que os recolhiam e que, olhando, tiveram como que a impressão de que a lua quase que tocava a terra, para identificarem uma luminosidade que se aproximava daquele lugar simples em que nasceste, Senhor. Séculos de lágrimas, de dores, de guerras, preces que se perderam ao longo dos milênios, lançadas aos céus. E naquele dia, Senhor, o alto respondeu. Não que Deus não quisesse responder-nos antes. Havia uma longa preparação a ser feita. E ela foi feita século após século. Profetas caminharam entre o povo de Israel e deixaram em seus escritos a promessa que o Senhor pedia-lhes reafirmassem. Um dia virei a vós. Estarei convosco, caminharei entre vós, ensinarei em vossas praças, tomarei nos braços vossas crianças, falarei aos homens e mulheres, aos estrangeiros, a Israel, pois todos são filhos de Deus. E naquele dia, Senhor, finalmente chegaste. Tomados de profunda alegria, anjos materializaram-se para dizer aos pastores: celebrai, celebrai, um Salvador nasceu-vos hoje em Israel. E então, Senhor, o mundo percebeu. Procuraram-te nos palácios, mesmo aqueles vindos de longe do Oriente. Procuraram-te, Senhor, nos berços de seda, mas o Senhor chegou no silêncio de uma manjedoura. O único calor de que dispunhas era o calor dos animaizinhos que ali estavam e o calor do coração de tua mãe e da generosa alma de teu pai terreno. E caminhaste, Senhor, entre nós, falaste de Deus, curaste,
ensinaste. E desde estes dias nós sabemos que a luz permanece, que ela atravessou os séculos, 2 milênios, e ela nos ilumina hoje. Aquela mesma luz, branda, compassiva, expressão do mais puro amor. Eu vim para que tenhais vida, mas que a tenhais em abundância. Eu vim para responder aos profetas. Muitos ansiaram ver o que agora vedes. Muitos desejaram ouvir o que agora ouvides. E nós, Senhor, agradecemos a luz que veio do alto, que possamos, Mestre, transferi-la aos que caminham na escuridão da ignorância, aos que estão perdidos, Senhor, nas trevas das obsessões, obsedados e obsessores, a nossos irmãos nos hospitais psiquiátricos. Nós visualizamos estes seres de luz, como naquele dia caminham silenciosamente entre os leitos dos hospitais, procurando a quem dizer: há 2000 anos Ele está convosco. Por que não escutais? Que eles possam, Senhor, espalhar esta luz pelos lares que sofreram perdas, pelas mães que choram seus filhos, pelos pais que lutam para proteger e guiar seus familiares, pelos trabalhadores honestos, pelos servidores que cumprem seus deveres fielmente, pelos humildes, Senhor, que caminham neste mundo longe dos holofotes, mas que são o sustento de famílias, comunidades, pelos pastores honestos, pelos médiuns fiéis, pelos padres que servem, Senhor, ao Teu Evangelho. Por todos eles oramos. Que as bênçãos do alto, Senhor, caiam sobre nós. Que nestes dias tão tumultuosos como aqueles em que nasceste, quando exércitos marchavam sobre países, quando as intrigas da política envenenavam povos e vidas, chegaste em silêncio e foste transformando coração a coração, um por um, e criaste, jovem Rabi, pobre e humilde, criaste a maior das revoluções que este mundo já viu.
e o único sangue que derramaste foi o teu próprio. Que teu amor e que este sangue sagrado que semeou a terra de nossas almas possa, Senhor, finalmente produzir os frutos que esperas em cada um de nós. Nós agradecemos, Mestre, as bênçãos do alto, a alegria de cultivarmos o Teu Evangelho entre irmãos e pedimos, Senhor, que nos abençoe a vida, os passos, os caminhos que seguiremos, para que possamos finalmente viver como filhos da luz. Abençoe-nos, Senhor, guarda-nos no Teu amor, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, nestes momentos, para que a luz do vosso amor possa trazer-nos a alegria, o discernimento, a compreensão da vida, de nós mesmos, das lutas, Senhor, nas quais estamos inseridos, pois cada um de nós veio buscar um aprendizado que lhe é próprio. Oramos, Senhor, para pedir-vos que nos guie, que nos auxilie a atravessarmos a estrada deste aprendizado. Para uns ele terá o nome de desprendimento, para outros de coragem, de perseverança, de paciência. Mas todos nós, Senhor, viemos sobretudo buscar e despertar a luz que nos lembra a presença de nosso Pai. Nós agradecemos, Mestre, pois sabemos que não caminhamos sós por esta longa estrada de lutas e aperfeiçoamento. Almas bondosas nos envolvem, nos fortalecem, nos envolvem para transmitir-nos saúde, a luz, a claridade do discernimento, da sabedoria. Cada dia, Senhor, sabemos, as escolhas se apresentam a nós. E cada uma que fazemos estabelece novas condições. Pequenos desvios de agora serão grandes distâncias mais tarde. Pequenos esforços e ajustes de agora nos trarão mais tarde a serenidade e o equilíbrio. Que nós possamos, Senhor, compreender a dinâmica de nossa vida,
Que nós possamos, Mestre, acolher a luz destes espíritos benfeitores, pois eles também aqui viveram. Foram homens e mulheres, pais, filhos. Ocuparam também eles as mais diferentes posições neste mundo, das mais simples às mais consideradas, mas todos, sem exceção, devotaram-se ao crescimento, ao amor, à luz, à bondade para com as criaturas. Permita-nos, Senhor, inspirarmos-nos destes exemplos e que nós possamos, unidos a eles, nestes instantes, envolver nossos lares em luz. Quando, Senhor, ouvimos as vozes angelicais que te anunciam, que nós possamos silenciar e transformar o nosso Natal neste momento de crescimento e melhoria, de oração, pois este mundo, Mestre, precisa de oração. Que a luz que se derrama do alto nestes dias possa, Senhor, alcançar nossos lares, envolver-nos num halo de proteção, limpar nossos espíritos das energias negativas, preencher-nos de luz, de bom ânimo, de alegria, de vontade de viver, de trabalhar, de aprender. Todo dia é uma bênção na escola da eternidade. Que estas luzes benditas, Senhor, se espalhem sobre este mundo. Que possamos lembrar por alguns instantes de nossos familiares que já partiram. Que possamos orar por aqueles que caminham conosco, ainda na vida física. Que possamos enviar, Senhor, as energias da paz e do equilíbrio aos hospitais, àqueles que lá trabalham, que possam receber do alto a luz da bondade, da paciência. Pedimos, Mestre, por nossos irmãos obsedados, que se veem prisioneiros de situações difíceis, tomados por sentimentos profundamente infelizes. Permita-nos, Mestre, orar por eles e que a luz do vosso amor possa alcançá-los, levar-lhes um pouco de paz, este desejo que nasce na alma de procurar a luz. Que vosso amor, Senhor, ampare os jovens, as crianças, as mães, os pais que lutam e trabalham. Que o vosso amor envolva, Senhor, aqueles que servem à população, que cuidam da segurança, da saúde, da educação.
Que vosso amor, Senhor, envolva todos aqueles neste mundo que se dispõem a servir, a aprender, a serem úteis. Guia-nos, Mestre, que vossa luz seja, Senhor, a nossa bênção. Que nós possamos senti-la, que ela possa envolver-nos num halo de profunda serenidade. Ensina-nos, Senhor, a cuidarmos das nossas pequeninas vidas e confiarmos que o Senhor cuidará do resto, do mundo e da sua complexidade, mas que nós, onde estivermos, possamos ser bons, úteis, colaborativos. Abençoe-nos, Senhor, que estes benfeitores queridos possam derramar sobre cada um de nós as energias da saúde, da alegria, do bom ânimo, da serenidade. Fique conosco, Senhor. Abençoe-nos hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre. Querido Mestre Jesus, Divino amigo, Divino Pastor, abençoe-nos, Senhor, nestes instantes. Que vossa luz de amor e bondade se estendam sobre nós. Pedimos, Senhor, a vossa compaixão para com nossas lutas e dificuldades. Pedimos, Mestre, o amparo das forças celestiais, do bem, da luz, para que nos envolvam nestes instantes. Que possamos sentir as vibrações poderosas que emanam destes seres abençoados pelas lutas seculares do trabalho, do esforço, que eles possam transferir-nos não apenas os benefícios imediatos para a saúde, para o equilíbrio emocional e espiritual, mas que possam transmitir-nos a vontade de sermos melhores, de abandonarmos o mal que carregamos por tanto tempo, de transformarmos nossas almas para o bem e para a luz. E queremos pedir-lhes que nestes instantes, como se tivéssemos uma luz profundamente brilhante, que ela possa se expandir, envolvendo-nos,
envolvendo nossos lares, e ao fazê-lo, ao tocar-nos, ela queima os miasmas, as energias negativas, os sentimentos inferiores, os pensamentos infelizes, as emoções que não nos servem. Que esta luz brilhe intensamente, queimando estas impurezas, como um fogo que faz extinguir estas energias que não precisamos. E que esta luz possa impregnar-nos das forças da saúde, que possa envolver nossos lares, nossos corpos, criando uma aura de proteção, e que nós possamos, Senhor, mantê-la pela vigilância do pensamento, da oração, e com os cuidados necessários, pois o Senhor nos recomendou orar e vigiar em todo o tempo. Não podemos fazer isto alugando nossa mente para programas de televisão inadequados, para notícias infelizes, para conversas inúteis. Que nós possamos, Senhor, ter consciência que o vosso auxílio tem como preço nossa disciplina. Se queremos o bem, não podemos querê-lo pela metade. Se queremos o que é positivo, não podemos andar na companhia daquilo que é negativo. Que o Senhor nos ilumine, que esta luz fortaleça a nossa vontade de ocuparmos nosso tempo, de transferirmos nosso pensamento para as esferas mais altas, de enriquecermos nossas vidas com aquilo que eleva, purifica, renova. Nós oramos, Senhor, para que estas luzes benditas purifiquem nosso corpo energético, para que afaste os males e perigos, para que fortaleça nossa saúde orgânica e transfira para nosso corpo espiritual as energias de equilíbrio, de lucidez, de discernimento. Mas ensina-nos, Senhor, a acolher estas bênçãos, com a alma concentrada no bem, com a confiança plena de que o Senhor liberta, renova. Quantos libertaste, Senhor, dos males orgânicos e espirituais. Tua fé te curou, pois é preciso confiar plenamente no Mestre. Que o Senhor guie nossos passos, oriente nossas vidas, liberte nossas almas das inferioridades que nos escravizam.
Que nós possamos, Senhor, confiar plenamente nas forças do bem, na poderosa vibração do amor, da misericórdia. Que nós possamos, Senhor, transformar nossa mente e coração em templos, onde o Senhor oficia, e nossos lares em abrigos da luz. Abençoe-nos, Senhor, que os bons espíritos que nos envolvem possam ter a alegria de reconhecer-nos como pequenos abrigos onde podem encontrar amigos sinceros, aprendizes leais, servidores fiéis. Que o Senhor nos abençoe, que nestes dias de tanta turbulência, desorientação, nós possamos guardar a calma, o equilíbrio, a serenidade. Abençoe-nos, Senhor. Ilumine e proteja cada um de nós, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, que possamos receber nestes momentos o carinho, a atenção destes amigos da vida maior, que respondem aos nossos apelos. Reconhecemos, Senhor, nossa falta de méritos e por isto agradecemos, pois a bondade destes seres nos cobre de bênçãos, nos envolve, e nós recebemos nestes momentos estas visitas amigas que iluminam nossos lares, que nos envolvem em luz e proteção e que nos transmitem as energias da paz, da saúde, da renovação. Nós agradecemos, Senhor, e agradecemos, Mestre, sobretudo, a bênção de podermos orar e de podermos rogar ao Teu amor que nos proteja no caminho. Que possamos ter, Senhor, luz para a estrada, sabedoria para cada momento. Que possamos, Mestre, levar conosco a lâmpada da fé, da esperança, da caridade. Que possamos ouvir-te, Senhor, com atenção. Orai e vigiai. Que possamos lembrar, Mestre, de estarmos mais atentos a cada etapa do nosso caminho. Para nós, a estrada é longa
muitas são as lutas, e nós nos aproximamos, Senhor, de Ti. Pois o Senhor é segurança, luz, sabedoria, equilíbrio. O que podemos pedir-te, Senhor, senão coragem para enfrentarmos a nós mesmos? O que podemos rogar, Senhor, que não seja a expressão do nosso desejo mais sincero de sermos criaturas melhores? Que outro desejo podemos ter, senão este de não sermos mais quem fomos e muitas vezes quem temos sido? O Senhor transformou a água em vinho, curou, chamou da morte aqueles que acreditávamos perdidos. E muitas vezes, Senhor, espiritualmente, nada mais somos do que criaturas perdidas, distantes da luz e da vida, mortos num corpo vivo. E por isto nos aproximamos do Senhor. Pois somos, Senhor, Lázaros, e solicitamos ao Senhor que salve, que nos chame à vida, que nos traga, Senhor, da escuridão para a luz. Pedimos-te, Mestre, que nos dê o amparo para as lutas, que nos fortaleça no caminho, que nos abençoe com a luz da renovação. Divino Mestre, Divino Pastor, abençoe-nos, Senhor. Que nestes dias em que lembramos Tua vinda ao mundo, possamos finalmente ter espaço no coração para acolher-te em nossas vidas. Nós que andamos tantos séculos ocupados com nossas pequenas misérias, que nós possamos, Senhor, finalmente ter olhos para a estrela que nos anuncia a Tua vinda. Que possamos ter, Senhor, o coração e os ouvidos atentos às vozes dos anjos que anunciam que um Salvador veio ao mundo. E que a Tua luz, Senhor, possa se espalhar por esta terra de almas ainda teimosas. Que Tua luz possa, Senhor, alcançar os doentes do corpo e da alma. E que nós possamos, no silêncio da oração, lembrar que o Senhor é vida e renovação. Abençoe-nos, Mestre, abençoe nossos lares, ilumina nosso caminho. Que possamos, nestes dias, silenciar para ouvir-te, trabalhar para servir-te, sermos úteis, Senhor, à obra de Deus neste mundo.
Fique conosco, Mestre, abençoe-nos, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, que nós possamos, nestes momentos, termos a bênção de vossas presenças, de vossa luz, que possamos, Senhor, acolher esta bênção, estas presenças dignas, nobres, no sentido mais espiritual deste termo, almas que trazem consigo a luz da paz, da serenidade, do equilíbrio, que ao envolver nossos corações nos penetram desta paz, limpam nossos corações. E nós oramos, Senhor, para que possamos mantê-lo limpo. Pois a água bendita do alto cai sobre nós e afasta medos, angústias, inquietações. Por alguns instantes, nós sentimos nossa verdadeira natureza. Nós que tantas vezes nos acreditamos um corpo material, nestes momentos, lembramos que somos bem mais do que isto. Que possamos, Senhor, acolher vossa luz, que ela possa instalar-se, ocupar nossa alma, envolver nossos lares, expandir-se criando uma aura de proteção, de segurança e de equilíbrio para nossas vidas. E permita-nos, Mestre, enviarmos as bênçãos da oração a nossos entes queridos desencarnados, que recebam neste momento esta luz de paz e de brandura, de bom ânimo e de alegria. Permita-nos, Senhor, enviá-la igualmente a nossos irmãos de caminhada neste mundo, aqueles que partilham conosco a estrada da vida, que possam, Senhor, receber como gotas de um bálsamo calmante, pacificador, as energias que recebemos de vossas mãos. E que nossos olhos, Senhor, possam se estender um pouco além de nossas próprias vidas e olharmos, Mestre, para a dor daqueles
que em aflição vivem as lutas deste mundo, pais que temem por seus filhos, mães que choram a perda, famílias que se veem vitimadas pela violência, pela dor, pelas perdas. O triste quadro, Senhor, que nossos olhos deparam nos hospitais psiquiátricos. E estes anjos de luz que te representam, Mestre, no mundo, possam alcançar estas dores. Que possamos pedir-te a graça, Senhor, da libertação, de um instante de clareza mental, de um momento de reconsideração diante de ideias obscuras, de planos malignos, de projetos equivocados. Nós pedimos a bênção para nós e para estes irmãos de um segundo de lucidez. Aquele segundo em que nossa consciência nos diz: não por aí. Que possamos ouvir, Senhor, para evitar dores e sofrimentos. Nós oramos, Mestre, pois nós sabemos quão pequenos e frágeis ainda somos. E ao mesmo tempo olhamos para a Tua luz, a imensidão deste sol que Tu és, Senhor, iluminando vidas, consciências, despertando espíritos. Há 2000 anos Tua luz brilha, Tua força se exerce pacificamente, como a água que atravessa montanhas, que se perde nas profundezas da terra para retornar mais forte, mais poderosa, que alimenta vidas, que parece perder-se no calor das lutas e retorna como a chuva abençoada, renovando os campos, restaurando a vida, lembrando-nos que o amor de Deus retorna sempre num ciclo permanente, pois o Pai jamais desiste de seus filhos. Que nós possamos, Mestre, olhar para a vida com alegria, com bom ânimo, com disposição. Hoje é dia para semear, para lançar novas sementes na nossa história de vida. Hoje é dia de recomeço. Este instante é o início de nossa eternidade. Que possamos ter, Senhor, Tua luz em nossas almas. Guarda-nos, Mestre, abençoe-nos, proteja-nos, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Divino Mestre Jesus, Divino Luzeiro, Estrela que aceitou mergulhar na escuridão deste mundo,
sobretudo na escuridão de nossas consciências, e que trouxe consigo a esperança, a claridade, aquela claridade que encantou os pastores humildes, que cuidavam de seus rebanhos, que os recolhiam, e que, olhando, tiveram como que a impressão de que a lua quase que tocava a terra, para identificarem uma luminosidade que se aproximava daquele lugar simples em que nasceste, Senhor. Séculos de lágrimas, de dores, de guerras, preces que se perderam ao longo dos milênios, lançadas aos céus. E naquele dia, Senhor, o alto respondeu. Não que Deus não quisesse responder-nos antes. Havia uma longa preparação a ser feita. E ela foi feita século após século. Profetas caminharam entre o povo de Israel e deixaram em seus escritos a promessa que o Senhor pedia-lhes reafirmassem. Um dia virei a vós. Estarei convosco, caminharei entre vós, ensinarei em vossas praças. Tomarei nos braços vossas crianças. Falarei aos homens e mulheres, aos estrangeiros, a Israel, pois todos são filhos de Deus. E naquele dia, Senhor, finalmente chegaste. Tomados de profunda alegria, anjos materializaram-se para dizer aos pastores: celebrai, celebrai, um Salvador nasceu-vos hoje em Israel. E então, Senhor, o mundo percebeu. Procuraram-te nos palácios, mesmo aqueles vindos de longe do Oriente. Procuraram-te, Senhor, nos berços de seda, mas o Senhor chegou no silêncio de uma manjedoura. O único calor de que dispunhas era o calor dos animaizinhos que ali estavam e o calor do coração de tua mãe e da generosa alma de teu pai terreno. E caminhaste, Senhor, entre nós, falaste de Deus, curaste, ensinaste, e desde estes dias nós sabemos que a luz permanece, que ela atravessou séculos, 2 milênios,
e ela nos ilumina hoje. Aquela mesma luz, branda, compassiva, expressão do mais puro amor. Eu vim para que tenhais vida, mas que a tenhais em abundância. Eu vim para responder aos profetas. Muitos ansiaram ver o que agora vedes. Muitos desejaram ouvir o que agora ouvides. E nós, Senhor, agradecemos a luz que veio do alto, que possamos, Mestre, transferi-la aos que caminham na escuridão da ignorância, aos que estão perdidos, Senhor, nas trevas das obsessões, obsedados e obsessores, a nossos irmãos nos hospitais psiquiátricos. Nós visualizamos estes seres de luz, como naquele dia, caminham silenciosamente entre os leitos dos hospitais, procurando a quem dizer: há 2000 anos Ele está convosco. Por que não escutais? Que eles possam, Senhor, espalhar esta luz pelos lares que sofreram perdas, pelas mães que choram seus filhos, pelos pais que lutam para proteger e guiar seus familiares, pelos trabalhadores honestos, pelos servidores que cumprem seus deveres fielmente, pelos humildes, Senhor, que caminham neste mundo longe dos holofotes, mas que são o sustento de famílias, comunidades, pelos pastores honestos, pelos médiuns fiéis, pelos padres que servem, Senhor, ao Teu Evangelho. Por todos eles oramos. Que as bênçãos do alto, Senhor, caiam sobre nós. Que nestes dias tão tumultuosos como aqueles em que nasceste, quando exércitos marchavam sobre países, quando as intrigas da política envenenavam povos e vidas, chegaste em silêncio e foste transformando coração a coração, um por um, e criaste, jovem Rabi, pobre e humilde, criaste a maior das revoluções que este mundo já viu. E o único sangue que derramaste foi o teu próprio. Que teu amor e que este sangue sagrado que semeou a terra de nossas almas possa, Senhor, finalmente
produzir os frutos que esperas em cada um de nós. Nós agradecemos, Mestre, as bênçãos do alto, a alegria de cultivarmos o Teu Evangelho entre irmãos, e pedimos, Senhor, que nos abençoe a vida, os passos, os caminhos que seguiremos, para que possamos finalmente viver como filhos da luz. Abençoe-nos, Senhor, guarda-nos no Teu amor, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor.